Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu fui diretor e roteirista do filme Falcon. Teve recentemente exposto na mostra Mário Peixoto, lá na FMT. Eu estou aqui um pouquinho para falar dele e qual foi o processo de fazer e quais foram os métodos que eu usei e contar um pouco da história dele também. Então, enquanto o filme passa, eu vou falar um pouco dele, sobre ele, no caso. É, Vamos lá. O trabalho é escrever sobre falta. Mas sobre o que eu então, a poderia. primeira coisa é dizer que ele realmente é um trabalho. Esse filme foi um trabalho. Eu estava em mobilidade na UB e o professor passou esse trabalho, que era fazer um filme de até 2 minutos, que falava sobre falta. E aí, conversando com meus amigos no final da aula, todo mundo sempre falava que ia fazer ou de falta da família, ou de falta da infância, ou de falta dos amigos. Era sempre essas três coisas. E aí eu fiquei pensando, poxa, os filmes vão ficar muito iguais, ninguém vai fazer nada de diferente e tal. Então eu fiquei pensando no que eu ia fazer. E eu passei uma semana pensando nisso, e aí eu brincando com um colega, eu falei assim, poxa, eu vou fazer sobre a falta de vontade de fazer esse trabalho. E aí ele falou, poxa, essa é uma ideia legal, você devia realmente fazer isso. E eu comecei a fazer. E enquanto eu fazia, meio que a ideia escalou, assim. Então eu não quis falar só sobre a falta de vontade de fazer o trabalho, mas sobre essa eterna falta que todo mundo tem de dessa coisa de que tem algo faltando, sabe? De que a gente nunca está realmente satisfeito com o que a gente tem. Então, falar sobre esse vazio e tal, e de um jeito meio de bobeira, assim, como se fosse uma pessoa divagando. Mas sobre o que eu poderia falar? Falta da família? É, esse curso inteiro foi gravado com o meu iPhone 8 dentro do quarto que eu ficava, dentro do alojamento. Então eu não tive ajuda de ninguém, assim, e então era um inferno para fazer esses enquadramentos, porque o celular às vezes não cabia. Por exemplo, esse plongé que vocês estão vendo, eu botei ele em cima de uma estante, o celular. E era horrível, porque ele caía. Eu quase quebrei o celular umas 3 vezes nesse rolê aí. Então foi muito difícil fazer esses enquadramentos, principalmente esses enquadramentos que a câmera está em lugares altos, assim. Mas funcionou, na medida do possível. Muito clichê. Falta da infância? Ah, eu não lembro nem do que eu comi ontem. Como é que eu vou escrever sobre a infância? Falta. Falta. O que me falta é vontade de fazer esse trabalho. Vontade total. Mas ok, eu tenho que ser honesto. Então, aqui foi. Eu me arrependi de ter essa ideia no momento em que eu comecei a fazer. Porque eu estava querendo. Como é que eu consigo transpor isso visualmente, esse sentimento de estar se arrastando, né? De não ter vontade para nada. E aí eu pensei no stop motion. Só que, como eu falei, eu estava sozinho. Então eu botei a câmera frontal e deixei gravando. E eu me arrastava um pouquinho, parava 5 segundos, me arrastava um pouquinho, parava 5 segundos. Então eu fiquei uns, sei lá, 35 minutos arrastando a minha cara no chão para conseguir fazer isso. E o inferno que não funcionou a primeira vez, porque o celular descarregou no meio. Então eu tive que gravar tudo de novo, depois de já ter feito, sei lá, 20 minutos. E aí na pós eu peguei frame a frame dessa enorme gravação e juntei eles para fazer esse stop motion. Então, assim, achei legal a ideia, mas para fazer foi que deu uma baita dor de cabeça, assim, e eu tive que conectar os dois planos, né? Porque não são a mesma gravação. Quando eu entro no armário e saio, eu tive que fazer todo esse rolê do stop motion de novo. Então, por exemplo, as portas abriam e elas voltavam muito rápido. Então, eu precisava que elas ficassem paradas um pouquinho, para conseguir fazer o stop motion na edição. Então, cara, foi uma dor de cabeça fazer isso, sim, foi um arrependimento total. Mas eu acho que, de certa maneira, é engraçado e dá um pouco do tom do filme e tal. E fico feliz que consegui fazer minimamente decente. Eu não sou animador, não sou um saco nada de stop motion e tal, mas eu acho que ficou até legal para as condições que eu tinha. Ultimamente me falta vontade para tudo. Eu sinto só que eu tenho me arrastado de um ponto para o outro. E me perguntado se a vida é só isso, sabe? Faculdade, trabalho, aposentadoria. Então, aqui eu achei legal, enquanto eu estava escrevendo, fazer sobre.
mostrar essas diferentes idades. E só tinha um jeito de fazer isso. Enfim, eram os filtros do Snapchat. E, assim, o problema não foi nem o filtro em si, porque eu já tinha pensado em ficar muito parado, que aí o filtro não sai muito do meu rosto, então ele fica menos aparente. Mas o problema, como vocês veem aqui, é que o filtro ele muda muito a tonalidade de imagem. Percebe só? Tá vendo? Então a maior dificuldade nesse sentido foi fazer na pós eles ficarem com tons mais ou menos parecidos. Mas quanto ao filtro em si, eu sei que não é perfeito, não é Hollywood, não é CGI, mas tipo assim, era o que eu tinha, era como eu tinha, era como era possível fazer e como eram frames muito rápidos, eu achei que se eu usasse frames muito pequenininhos, as pessoas não prestavam mais atenção no que eu estou falando, no que não é feito necessariamente. Então, já foi muito pensado para ser bem rapidinho, para que o efeito não ficasse muito aparente. Assim. Aposentadoria, morte, e eu não sinto E tem vontade. essa transição que eu pensei enquanto eu escrevia, do Bril. Eu queria que fosse um filme que eu não parasse de falar o tempo todo. Eu ficasse como se fosse uma mente imperativa, pensando sem parar. Então, eu já pensei essa conexão do Bril com eu aparecendo. Como se eu abrisse uma caixa na minha cabeça, sabe? E eu botei o celular dentro de uma caixa de lixo com um saco preto e cheguei a abrir já pensando em fazer essa transição do escuro, né? Mas sobre o quê? Falta talento, falta inteligência, falta coragem, falta criatividade, falta inspiração. Inspiração. Eu posso escrever sobre isso. É original, ninguém vai falar disso e eu ainda tenho tempo para entregar. Eu posso entregar isso até meia-noite, já são 2 minutos para entregar. Já sei o que me falta. Tempo. Foda-se. Foda-se essa merda. Toda essa parte que eu fico xingando, o filme e tal, o trabalho em si, eu não tinha escrito isso. Tipo, foi uma brincadeira que eu fiz comigo mesmo, assim, meio que pra edição, assim. E o filme devia ter acabado quando eu bato a cabeça na mesa. Mas eu achei que combinou com a palhaçada toda. E eu falei assim, vou deixar. E achei que é bom que deixou o filme um pouquinho mais longo, né? E meio que combina com. Meio que vira uma catarse pro final, né? Pro final só não acabar morno, assim. E no crédito eu achei interessante não fazer um crédito e fazer que é uma perturbação. Porque eu, quando eu estava escrevendo eu tive esses pensamentos, eu falei, cara, que inferno pensar esse tipo de coisa, sabe? Inferno essa busca constante de algo o tempo inteiro. Então eu falei que não era um filme, era uma perturbação. Então é uma brincadeira também, né? E é isso, assim. Eu quero agradecer a Mostra Mário Peixoto por passar o filme, assim, é bem legal essa ideia de trazer os filmes universitários para a luz, assim, porque a gente muitas vezes acaba fazendo. Eles simplesmente, ninguém vê, eles simplesmente vão para o vácuo, e a Mostra Mário Peixoto dá essa visibilidade para os filmes universitários da UFMT, e meio que incentiva os outros alunos a fazerem filmes também, e é uma ideia muito legal. Muito obrigado pela oportunidade de falar e de ter o filme exposto aí. Obrigado aí pela força. Abraço para vocês. Valeu, galera. Tchau.